Anthropic admitiu. Cloud Code ficou quebrado por quase 2 meses. Você acredita nisso aí? Basicamente 3 bugs que foram separados, tá? Eu vinha falando para vários amigos meus que para mim o Cloud Code tava bem burrinho, mas vamos lá. No começo eu achei que era alguma coisa com o meu ambiente, ou do meu Cloud Code, ou do meu GitHub Copilot, mas depois eu comecei a ver, entrar em comunidade, né? Quem usa o Reddit, né? É uma comunidade muito grande ali, e todo mundo tava falando essa mesma coisa. Eu falei, putz, isso não é algo relacionado para mim, mas algo talvez genérico, né? Basicamente, como é que era o comportamento, né? O Cloud Code, ele esquecia o que ele tinha feito. Você terminava uma sessão, ele repetia basicamente as mesmas coisas, tá? Tomava decisões estranhas no meio de uma tarefa. Você fala, meu, eu achei, cara, bizarro. Créditos estavam sumindo, tá? Mais do que eles deveriam. Eu procurei muita coisa na Anthropic, eu vi que, cara, não estavam divulgando nada, então eu achei bem estranho. Então, achei uma baita mancada deles. Eles ficaram quietos, assim, por semanas, tá? Até que agora, ó, eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de abril, ó. No dia 23 de abril, publicaram, tá? Um pós-mortem que chama, né? Então, é um termo bem comum. Quando dá algum problema, né? Fazem essa análise pós-mortem pra identificar o que deu errado, né? Lendo aqui esse review aqui, esses detalhes, eles são muito mais, eu diria, sérios do que qualquer um, assim, esperaria, né? O que basicamente aconteceu? Esses 3 bugs, eles afetaram o Cloud Code, tá? O agente SDK deles, que é o agente de desenvolvimento, e a plataforma Cowork, tá? Isso basicamente nos últimos 2 meses. Então, março e abril, quem tá trabalhando de forma intensa com essas ferramentas nos últimos 2 meses, provavelmente deve ter notado isso aí, tá? Então, galera, quem tá assistindo esse vídeo pela primeira vez e não me conhece, tá? Eu sou um profissional na área de cibersegurança, um engenheiro de inteligência artificial. Nos últimos 2 anos, eu venho trabalhando muito aí nessa intersecção aí de inteligência artificial e cibersegurança. Mas vamos lá, vamos falar pro que importa, tá? Que é essa análise aí da Anthropic aqui, esse pós-mortem aqui que vocês estão vendo, né? Então, assim, antes da gente entrar nos bugs, eu preciso explicar, né, por que isso é significativo, tá? Então, se você trabalha nesse mundo de engenharia de software, cibersegurança, você já sabe, né, que todo pós-mortem, ele é um documento, né, que uma empresa publica, né, depois de um incidente sério, tá? Então, assim, as empresas, elas não publicam isso à toa se isso não fosse nada, se fosse uma coisa, uma besteirinha, vamos falar assim. Então, eles têm que basicamente explicar, né, o que quebrou, por que quebrou e o que vai ser feito para que isso não aconteça de novo. Então, esse é o principal ponto aqui de todo esse documento aqui, tá? A maioria das empresas, elas odeiam publicar pós-mortems, porque, cara, vamos falar, né, português real. É uma puta queimação de filme, né, pra eles. E eles têm que admitir esse erro publicamente, né? Porque foi algo, assim, grande, né? Na minha opinião, e isso de novo, é a minha opinião, coloca a credibilidade da empresa em jogo, tá? Então, se você é um fanboy aí da empresa, sinto lhe dizer, mas começa a prestar mais atenção neles aí, tá? E eu espero, né, que com isso eles aprendam e, cara, deixem de fazer futuras aí cagadas como essa que foi feita, né? Vamos lá. O fato da Anthropic, né, ter basicamente publicado isso aí, com esses detalhes técnicos, né? Não é uma linguagem corporativa nem nada. Isso eu achei legal, é uma declaração assim de postura, né? E eles afirmam, né, diretamente, né? Até como uma coisa para ajudar, né? Eles estão resetando os limites de uso de todos os assinantes como uma compensação. Então, cara, menos mal. Isso é relevante, né? Porque, assim, uma das maiores reclamações na comunidade, tá? Tem sido exatamente essa aí, né? A percepção de que as empresas de IA, e essa, cara, é a minha percepção real. Tô colocando isso aqui de forma sincera aqui. Essas empresas de IA, elas estão meio que manipulando, mexendo esse modelo para quê? Para você gastar mais token e ter menos resultado. Não é do interesse da empresa também ter um negócio extremamente inteligente que vai lá e resolve o teu problema em 2 segundos e gasta lá, sei lá, 5.000 tokens, se ela puder deixar você gastar 1 hora, gastar lá 1 milhão de tokens, ou seja, 1 milhão de tokens versus 5.000 tokens é um dinheiro considerável. Então, assim, essa percepção, né, que eles degradam, né, esses modelos meio que para economizar, né, esse custo de inferência. A inferência, o que é? O modelo, ele roda numa infraestrutura, basicamente é um processamento, tá? Que quando você faz lá uma pergunta, ela pede para o modelo trabalhar para você. O modelo vai lá para a estrutura dele de processamento, né? O modelo mais a estrutura computacional, processa aquilo lá e te retorna aquilo lá. Esse processo chama inferência, né? Ou em inglês inference, se você ler o artigo aí. E eles fazem isso meio, na minha opinião, isso aqui, de novo, galera, isso aqui é minha opinião, para depois eu não ver comentário aí, cheio de engenheiro de obra pronta aí falando, fanboy defendendo, isso é porque o modelo, é porque não sei o que lá. Cara, na minha opinião é essa. Os caras dão uma degradada aí de leve até um certo ponto para não passar percebido. Nesse caso, ou foi erro, ou os caras viraram lá a chave demais, foram gananciosos demais para
e acharam que talvez a galera não ia perceber, mas tem gente fritando isso aí. Meu, tanto que eu venho utilizando dessas ferramentas em projetos que eu tô desenvolvendo, de software, cara, qualquer comportamento, 5% de diferença dele ficar, vamos dizer, mais burrinho, eu vou perceber. Aliás, vamos já... Antes de entrar no detalhe, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui um print screen aqui, ó. Deixa eu dar um print screen. Ó, isso aqui é o que eu gastei, ó, em uma sessão. Cara, essa sessão rodou pra caramba. Multi-agentes de IA, tal, um desenvolvimento pesado que eu fiz, ó. Então, 41 horas, tá? Então, vamos dizer, 2 dias de agente, velho, fritando o negócio. Tokens, 138 milhões de tokens de entrada, ou seja, de input meu. Retorno, total, 754 mil tokens de retorno, né, cash e tal. A partir do momento que você começa a gastar muito, galera, você passa a fazer mais sentido e você passa a ter a necessidade de consumir diretamente os tokens através de API, ao invés de a tua assinatura do cloud, lá, uma assinatura Pro, lá, sabe? Aquelas pagas, sei lá, $10 por mês. A Anthropic te dá um limite de token lá. Já aconteceu com você? Tipo, você usou muito ali num determinado período, aí fala, ó, tua sessão excedeu o limite, você só vai poder usar novamente isso aqui, tipo, amanhã, sei lá, 24 horas depois. É por quê? Porque você bateu um limite de token lá e eles ficam dando uma capada pra você, cara, não arregaçar o negócio de vez. Só que quando você consome por API direto, meu, cara, é igual você chegar abrir a torneira lá e deixar a água comendo, entendeu? Não tem nada limitando ali o fluxo da água, entendeu? É tipo tomar água no hidrante. Você abre o hidrante lá, sai aquela, meu, monte de água lá. Então, basicamente, é isso. Então, ó, isso aqui eu gastei numa sessão de 42 horas. E isso eu venho gastando muito frequente. Então, cara, para fazer uma estimativa, vou fazer uma conta, cara, de padeiro. Quanto essas sessões vão me custar? Só para você te dar uma ideia de referência de preço. Vamos ver o que ele vai falar. O bicho tá tão burrinho que nem isso entendeu. Você acha que o Cloud não ia entender esse negócio que eu falei aqui? Cara, eu não fiz uma pergunta estúpida. Então, para sessões equivalentes, ó, isso aqui daria um custo de $1.000, tá? Para essas 8 sessões aqui. Aí, ó, Cloud Code com plano Max, cobre uso ilimitado e tal. Meu, você tá bem burrinho, hein, Cloud? O Cloud Code Max seria capaz de cobrir? É óbvio que não. Ele não tem essa capacidade, ele bate limite. Meu, não sei nem porque ele tá sugerindo isso. Cara, acho que, ó, meu Deus do céu, cara. É óbvio que não, é óbvio que não. Não, provavelmente não. Ele não tem como torrar 120 milhões de tokens numa sessão dessa completa. Ele dá o limite dele lá de corte, ele corta o giro e já era. Então, assim, 8 sessõezinhas que eu gastei no mês de abril, ó, galera, $1.000, tá? Então, $1.000. Agora pensa, com essa cagada aí que eles fizeram $1.000, será que de repente eu não deveria estar gastando tipo $500? Você tá entendendo? Aonde eles estão ou na sacanagem, ou foi realmente, será que foi uma cagada? Não sei. De repente eles fizeram isso aí meio com meia-culpa pra, cara, imagina 1 zilhão de pessoas utilizando isso aqui, meter um processo nos caras e pedir reembolso de novo. Você tá entendendo, galera, o que eu tô falando? Mas deu pra vocês terem uma ideia. Então, esse é o nível, isso aqui é o quanto eu venho gastando. Eu acho que isso aqui me dá uma propriedade para falar uma ou duas coisinhas aqui sobre achar que o Cloud ficou burrinho ou não. Então, só no meu mês aqui eu vou gastar a bagatela de muito mais de $1.000 aí de tokens de Cloud Code, tá? A Anthropic, né, que nem eu comentei, eles estão falando, né, que não foi bem isso, tal, foi realmente uma cagada deles, né? E aí eles estão querendo mostrar esse trabalho aí. Então, dando uma olhada em todos esses bugs aqui, os detalhes aqui que estão aqui, tá? Que eu entendi, né? Então vamos lá. Número 1, né? Então a Anthropic, né, ela deixou o cloud menos inteligente de propósito. Eu chamo de burrinho. Então, assim, o primeiro bug, tecnicamente, teoria menos grave, né? Mas, na minha opinião, estrategicamente, ele é muito controverso. Depois que eu li esse artigo, agora, hoje é dia 28 que eu tô gravando isso, no dia 20, quando eu vi, dia 23 eu já passei a ler isso aqui. Cara, eu fiquei, sinceramente, meio puto com esse negócio aqui. Me senti meio, lesado, roubado aí pelos caras, né? Ainda mais pelo tempo, né? Porque como ele tava mais burrinho, eu tava gastando mais tempo pra resolver os problemas que eu tava resolvendo. Tá entendendo também o ponto? O que também é mais caro? Igual eu comentei com vocês, eu gastei $1.000 em API. Cara, meu tempo na frente do computador custa mais caro do que isso. Eu não quero gastar. Eu uso IA por quê? Porque eu quero otimizar
automatizar, salvar meu tempo. Agora, se eu tenho que gastar mais tempo na frente do negócio, fazendo prompt, massageando, né, para ele entender e resolver o problema, cara, eu tô gastando do meu tempo. E meu tempo custa grana, custa muito mais do que isso aí. Por isso que eu pago a API dele, para ele me resolver coisas. Então, assim, eles mexeram, né, então esse nível de raciocínio, né, que eu comentei, eles mudaram de medium para high, né? E aí a galera começou a reclamar, né? Falar, putz, o Cloud tá travando a interface de usuário, o UI, né? Ele fica pensando o tempo demais, a latência aumentou. Aí, né, olhando no artigo aí, né, nas datas aí, no dia 4 de março, tomou uma decisão, né? Eles baixaram o padrão de high, né, para medium, né? Então, para médio. Então, a lógica deles interna, lendo aqui, eu entendi o seguinte, né? Então, o médio, né, ele entrega inteligência ligeiramente inferior, mas com assim, uma latência de forma significativa menor para a maioria das tarefas. Tá? E ajuda, né, a não estourar esse limite de uso que eu comentei com vocês. Mas aí, né, problema disso aí, né? Eles, na minha opinião, subestimaram, né, o quanto os usuários notariam a diferença de qualidade. Eu, particularmente, notei assim absurdamente. Né? De março, essa mudança. Não sabia, né? Ninguém sabia que eles tinham feito essa mudança. Falei, meu, como esse cloud tá estranho, cara. E, cara, falei isso para vários amigos, cara. E a galera falou, meu, com base no que tal? A galera, boa parte dos meus amigos não tá fazendo a utilização tão intensa como eu tô fazendo. Então muita gente realmente não pegou. Quem tá usando tarefinha mais básica do dia a dia e tal, vamos ser bonzinho. Ficou menos inteligente, para não falar que ele ficou burrinho. Então aí o que fez? A Anthropic tentou, né, corrigir com a interface deles. Eles botaram uns avisos lá de inicialização, que eu lembro de ter visto isso aí, mas, cara, foi, meu, às vezes tá acostumado a utilizar uma ferramenta, você vai desencanando, né, de ver alguns avisos, algumas coisas. Eles botaram lá um seletor, né, de esforço, mas, né, como eu, né, eu acredito, né, a maioria continuou ali usando nesse modo médio, né, sem perceber ali, achando que ele também tava, né, mais ali burrinho, né. E aí, no final, né, logo no início de abril agora, 7 de abril, se eu não me engano, no artigo eles colocam, eles reverteram esse padrão para alto, né, para high, né, para o Opus 4.7 e high para todos, aliás, X-High, Ultra High para o Opus 4.7 e high para todos os outros modelos, eu errei aqui. Cara, eu prefiro gastar mais crédito, resolve o negócio numa porrada só, numa marretada só, já resolve, ao invés de ficar aquele negócio lá, pensando e volta e vai, não sei o que lá, e dá pau e... Cara, gasta mais e resolve. Essa é a pegada. Então esse foi o bug 1, né? Aí, bug número 2, né? Esse fez o Cloud basicamente perder a memória. Então, assim, esse é um negócio mais técnico, né? O outro ali, meio controverso, acho, né? De novo, minha opinião. Depois eu quero ver engenheiro de obra pronta falar. Achei que os caras sacanearam, essa é a minha opinião, né? Vamos acreditar pelo artigo aí que eles erraram. Então, o 2, né? Essa parte mais técnica, né? Dá um impacto, né? No comportamento, né? Então, assim, ó, eles fizeram essa otimização de performance, você lê, tá? E, né, basicamente, quando o Cloud, né, ele raciocina em uma tarefa, esse raciocínio ele fica salvo no histórico da conversa, assim que funciona. E em cada, né, turno que você dá a sequência, né, na tua lá, interação, né, nessa conversa, né, ele vai vendo, né, as decisões que foram tomadas anteriores, esse tipo de coisa. Então, essa memória, e ele vai otimizando e você vai dando sequência no teu trabalho. Então, a otimização proposta que eles colocaram aqui no artigo era simples, né? Então, assim, se uma sessão ela fica inativa por mais de 1 hora, basicamente, limpa os blocos de raciocínio antigos antes de retornar. Então, isso vai reduzir custo e latência. Mas, né? De novo, tinha um bug lá. É isso que não previram. Então, assim, em vez de limpar o raciocínio uma vez e retornar para a sessão inativa, basicamente o código limpava o raciocínio em todo o turno pelo resto da sessão. Então, qual que era o efeito prático disso, né? Depois que uma sessão cruzava, né, aquele threshold, né, de inatividade, o Cloud continuava executando tarefas e, assim, mais progressivamente, sem memória do motivo pelo qual ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Um detalhe que piora ainda mais isso aí. Se você, por exemplo, mandava uma mensagem de follow-up enquanto o Cloud... Então, assim, o Cloud, ele... se ele estava, por exemplo, no meio de uma chamada, né, de ferramentas, esse tipo de coisa, ele iniciava, né, um novo, né, turno dessa call, né, com esse bug ativo. Então, até o raciocínio ele era descartado. Então, isso basicamente explica o comportamento que eu tava vendo, né? E a maioria tava reportando. Meu, o Cloud ele fica sendo repetitivo, ele esquece as decisões que você já acordou com ele, ele começa a executar uma tarefa, de repente ele volta, parece que falou, meu, sabe quando quem tem criança, eu tenho um filho pequeno, você tem criança pequena,
você fala uma coisa por aqui, sai por aqui, você acaba de falar, ele continua repetindo a mesma coisa. Parecia que você estava falando com uma criança pequena, de 3 anos de idade. Então assim, o Claude basicamente ele ficava fazendo essas escolhas estranhas de ferramenta no meio de uma tarefa longa, né? Então, cara, isso foi um negócio, uma espiral assim bizarra de problema, né? Então foi isso, esse bug 2 aí. E ele só aparecia em sessões com mais de 1 hora de inatividade. Então essas sessões que eu mostrei pra você, 41 horas, em algum momento às vezes eu ficava de inatividade. Porque eu não tô 41 horas na frente do negócio. Eu programo meus agentes, eu vou dormir, vou fazer isso, vou aquilo. Então fica 1, 2 horas às vezes de sessão inativa lá. Cara, eu vi muito desse problema aí. E lendo aqui o artigo, né, eles, cara, levaram mais de 2 semanas pra descobrir esse problema e confirmar a causa raiz. Eles corrigiram isso aí, pasme, no dia 10 de abril, ou seja, não fazem muitos dias atrás, tá? Bizarro. E aí isso aí leva a gente pro bug número 3, né? 25 palavras que quebraram a inteligência do Claude. Terceiro bug, eu diria que é o mais irônico de todos, né? Então, assim, o Opus, né? Quem começou já a testar ele, né? O Opus 4.7, que inclusive, olha só, né? Que interessante aqui, né? Eles fazem uma comparação, né? O Opus 4.7 e 4.6, a quantidade de tokens que ele gasta, né? Então, se você utiliza ele no modo lá Max, olha a quantidade de token que ele gasta. Qual a característica principal de quem já está testando o Opus 4.7? Ele joga muita informação na tela, né? Como é que eu poderia traduzir isso aí? Se fosse uma pessoa, pensa aquela pessoa que pensa em voz alta, né? Tá falando consigo, falando alto e tal. Ele produz output longo, né? Como resultado disso aí, ele gasta muito token, né? Então, assim, isso torna ele mais inteligente em problemas difíceis, né? Complexos de resolver. Mas também ele é muito caro e mais lento. Eu, cara, não consegui ainda utilizar ele, achar um caso de uso, eu pessoalmente, pro 4.7, porque ele gasta muito token, ele acaba com a sessão, já exausta a memória da sessão. Cara, não consigo, ainda não vi utilidade prática para ele. Se você tá testando ele e tá vendo bons casos de uso para ele, cara, curioso, deixa aí aqui no vídeo, né, comentário, fala, cara, eu tô usando 4.7 para isso e para aquilo, cara, o negócio tá top, tá maravilhoso. No 4.7, né, que eu tô falando. A Anthropic, ela adicionou uma instrução de System Prompt, né, para reduzir essa verbosidade dele. Então, assim, a instrução basicamente era o seguinte, eles colocavam lá um tamanho, né, e falava para manter o texto, né, as chamadas de ferramentas em 25 palavras, tá? Então foi isso que eles fizeram nesse System Prompt aí. E aí, testaram, né, internamente, né, por várias semanas, né, aí dentro do artigo, e eles não tiveram nenhum erro, assim, nada muito grotesco aí. Então, assim, lançaram lá junto o Opus 4.7 no dia 16 de abril. Então, estamos falando hoje, de novo, gravação do meu vídeo, dia 28 de abril. E aí, né, que começou, né, eles começaram a ter esses relatórios aí de queda de qualidade, né? Agora afetando também o Opus 4.7. E aí, quando eles fizeram essas alterações, né? Eles removeram essa linha por linha desse System Prompt aí para entender o impacto de cada uma delas, né? E aí eles encontraram uma queda de 3% em avaliações de coding, que eles chamam, do Opus 4.6 para 4.7, tá? Então, assim, 3%, né? Pode parecer pequeno, tá? Nessa diferença de performance, mas, assim, em tarefas, que é o meu caso, né? Naquele exemplo que eu coloquei para vocês da minha sessão que eu faço, né? Sessões longas gastam um monte de token. Então, nessas tarefas de coding bem complexa, essa diferença, né, de 3% aí de um modelo para o outro é a diferença de você completar uma atividade ou travar ela, tá? Então, assim, o que esse bug ele revelou, né? Uma instrução de controle, né, de verbosidade que eles chamam, né, que parecia um negócio besta, assim, inócuo, né, vamos dizer assim. Ele interagia com outras mudanças de prompt e criou, assim, um efeito, eu diria, colateral, que afetou totalmente a qualidade de raciocínio do modelo. E o conjunto de avaliações, né, iniciais não era, né, dos testes, né, que eles estavam fazendo, não era amplo o suficiente para captar isso aí. Olha só, que interessante, né, a ironia, né. Os caras estão desenvolvendo o core business do Cloud Code desenvolvimento, né? É coding, e eles não testam o coding o suficiente para saber se isso vai ter um impacto grande ou não. Putz, cara, até meio piado isso aí. Então, assim, IA, né, sendo usada para revisar código que muda o comportamento da própria IA, né? Meio que, sei lá, eu
sinceramente, não confio muito nisso ainda. Eles criaram um canal, né, um perfil lá na plataforma X que chama Cloud Devs, tá? Que é o canal de comunicação para esse tipo de decisão de produto. Então segue lá, eu já estou seguindo, para começar a pegar essas coisas aí o quanto antes aí. E eles estão resetando, na verdade, os limites de uso como compensação. Então eu espero que esse negócio que eu mostrei para vocês seja resetado aí. Minha conta no cartão de crédito aí não seja muito alta, tá? E aí o que você deve aprender com isso, né? Então, na primeira, né? Defaults, né? Eles importam mais do que features, né? Então, assim, Cloud Code não ficou menos capaz, né? Ele ficou com basicamente o default errado, né? Então, assim, o sistema de IA, você precisa sempre estar olhando lá qual default que você está utilizando. O bug de memória passou por todos os testes, porque eles não testaram direito. Na verdade, o teste estava errado. Publicou esse post-mortem, né? Então, assim, vamos dar um crédito para eles de credibilidade nesse curto prazo, mas, cara, eu fiquei me senti sacaneado. E, de novo, galera, essa é a minha opinião pessoal, não sai aí falando que os caras estão sacaneando, tá? Eles lançaram todo esse pós-mortem aí que vamos dar uma chance aí pros caras aí. E muitas empresas nem fazem esse tipo de coisa, tá? E assim, se você usa o Cloud Code de uma maneira profissional, eu até quero saber, escreve aí. E qual é o nível de esforço que está configurado agora para você, né? O nível de qualidade do output aí no tempo aí, tá? Então é isso. O vídeo ficou um pouco longo desse pós-mortem, mas, cara, foi algo que me impactou bastante, tá? Fiquei, cara, bem irritado aí nos últimos dias, que eu não sabia, não consegui entender antes de ver essas informações. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo aí, vamos dizer, debaixo do capô, né? Se era um problema, né, no meu ambiente, alguma coisa, ou nos meus agentes, eu precisava mudar alguma coisa. Falei, cara, que estranho e tal. E, enfim, agora tá tudo claro, né? A Anthropic, para encerrar o vídeo aqui, fez o Cloud ficar, entre aspas, burrinho aí. Então, se o cara teve esse mesmo problema que eu tive, deixa aí no comentário, eu tô curioso para saber. Deixa isso aí no comentário, explica aí o que aconteceu com você exatamente, que eu tô super curioso aí. Beleza? Encaminha isso aí pros teus amigos aí, família, todo mundo aí que pode se beneficiar desse vídeo aí. Galera, forte abraço, assina o canal aí, até a próxima. Valeu.